Você já ouviu falar no mapa do viajante? Esse mapa aqui, ele é muito interessante se você é um viajante frequente, se você é nômade, se você mora no exterior, pretende morar no exterior, fazer o intercâmbio, né? Ou qualquer outra coisa que envolva o mundo, você vai adorar saber mais sobre esse mapa, porque ele mostra que cada lugar tem um propósito pra gente e que a gente nunca está num lugar por acaso. Então faz entender qual que é esse nosso propósito lá e também descobrir quais que são os melhores lugares do mundo pra gente viajar ou morar. Olá, eu sou Amanda Maragna, astróloga e terapeuta e também viajante, e hoje eu vou falar para vocês sobre o mapa de astrocartografia, que é esse mapa aqui que você pode descobrir quais que são os melhores do mundo para você estar morando, onde você pode relaxar, principalmente depois quando se aposenta, mas também os lugares do mundo que você pode morar para realmente se destacar na sua carreira, que tem mais chances de você ter mais visibilidade, sucesso, ganhar mais dinheiro, né? Que é o que todo mundo quer. E também você pode descobrir onde que tem mais chances de conhecer pessoas, né? Seja para se relacionar, seja para fazer amizades, ou quem sabe até mesmo parcerias e sociedades. Então existem lugares no mundo que são mais interessantes para cada coisa da nossa vida e, na verdade, existem vários lugares. Não existe um só no mundo que você encontra o seu lugar. Meu lugar é aqui. Você, claro, muitas vezes vai se sentir mais conectado com um lugar com outro por causa de questões de cultura, por causa de questões de temperatura, né, de clima, no caso, e outros detalhes que são muito relevantes. Mas quem sabe existem lugares que você vai encontrar tudo o que você precisa, que você vai ter a sua carreira de sucesso, bons relacionamentos, amizades, se sentir em casa, vai se sentir bem no país que você está, né, de acordo com o clima e tudo mais que envolve o morar em outro lugar, né? E às vezes até mesmo no Brasil existem muitos lugares que podem ser mais interessantes para você se você não se sente em casa. Só que também é interessante entender que a astrocartografia ela também mostra que não basta só estar no lugar certo, você precisa ser a pessoa certa. Então, às vezes, existem muitos clientes que eu já atendi que eles estão nos melhores lugares para eles mesmos. Só que, às vezes, eles nasceram naquele lugar e estão cansados a vida inteira morando no mesmo lugar e precisam de mudanças. Então, às vezes, a gente precisa sair daquele lugar que a gente está por um tempo, que a gente sente de morar em outro país ou em outro estado, né? E a gente precisa viver aquela experiência e às vezes até pode até querer ficar naquele outro lugar que não seja o mais favorável, porque vai despertar outras partes suas e também é muito interessante. Então, o legal é usar esse mapa de astrocartografia como um mapa que vai te guiar para entender o que está despertando em você, porque em cada lugar do mundo, em diferentes áreas do mundo, você vai ter partes suas que vão despertar. Então, uma simples viagem que você faz, às vezes, vai despertar novas habilidades, de acordo com aquilo que você viveu na cidade ou que alguma pessoa te falou, e às vezes não é exatamente naquele lugar. Às vezes você encontra uma pessoa que trabalha na área X e te fala sobre aquele negócio lá, e você não dá tanta bola naquele momento, mas depois você volta para casa, passa até um tempo e você começa a se interessar por aquele assunto e aquilo começa a virar uma habilidade sua ou algo que você decide criar um negócio, né? E tudo isso aconteceu porque você conheceu a pessoa certa no lugar certo. Você estava tipo, no lugar certo na hora certa, né? Que era quando você conheceu aquela pessoa. Porque se você não tivesse conhecido, talvez você não teria entrado naquele jogo ali, descoberto, né? Essa habilidade talvez que você tem. Então é muito interessante você entender o que o lugar tem para você e você aproveitar as energias daquele lugar. Então existem lugares que vão despertar muito sobre quem você é de verdade, vão te ajudar a você se conhecer, você se valorizar mais, você se amar mais, que falam muito sobre você mesmo. Existem outros lugares que vão falar sobre você e seus relacionamentos, então como que você se relaciona com outras pessoas, e aí que existe mais chance também de você encontrar uma pessoa, né, para se envolver num relacionamento amoroso, ou também para você se conhecer também através do outro. Então, às vezes, você conhece pessoas que são muito mente aberta, que são aí nômades e tal, e você nunca pensava em viver daquele estilo de vida ou de pensar daquela forma, né? E de repente as pessoas começam a se mostrar assim, interessantes e mostrar que o quão bom é ser mente aberta e você começa também a abrir a sua mente. Então, muitas vezes a gente pode despertar nós mesmos através dos outros. Existem outros lugares que também você vai sentir uma necessidade maior de ficar mais recolhido ou de olhar para o seu passado, para suas origens, né, para sua família, pensar em relação ao seu lar, se você está
feliz mesmo onde você mora, se você quer mudar, às vezes você tá ok onde você mora, de repente você vai para uma linha de Marte no fundo do céu e você volta com uma vontade de mudar de casa, seja de bairro, seja de cidade, seja de país, né? Então, uma mudança, você pode querer dar um passo, né? Ter coragem para fazer algo que você talvez já quis alguma vez, mas você nunca teve coragem. Então, é assim que funciona a astrocartografia. E também vão existir os lugares, que eu já comentei um pouco, que vão despertar a sua carreira. Então, se você trabalha com comunicação, por exemplo, as linhas de Mercúrio podem ser muito interessantes para você despertar a sua carreira, né? Principalmente o Mercúrio no meio do céu, então onde você vai conseguir se comunicar, se expressar melhor. Mesmo se você é escritor, ir para uma linha de Mercúrio vai despertar muito mais o seu lado lógico. Então pode trazer mais ideias, insights. Isso é muito interessante para você conseguir escrever o seu livro com mais facilidade. Por isso que a gente pode aproveitar os lugares de várias maneiras e não só ir para lugares que são os melhores para você. Eu já sou meio contra isso porque eu acho que muitas vezes tem lugares que parecem que não vão entregar nada, mas entregam muito mais, né? Que são muito mais impactantes na nossa vida do que outros que a gente achava que seriam os melhores. Então a gente sempre vai para o lugar que a gente precisa ir naquele momento. O mais importante, eu acho que é sempre seguir a nossa intuição, né? Não olhar só, então eu vou para o país X porque lá parece ser o melhor lugar para minha carreira. Mas se você não sente que a tua intuição está te guiando para ir para lá, que você deve conhecer aquele lugar, vá para onde você está sentindo, porque às vezes existe outra coisa que vai despertar na sua vida, naquele outro lugar que você escolheu, e que talvez seja muito melhor do que aquilo que você precisa. Você achava que precisava de sucesso na sua carreira, só que na verdade o que você mais precisava no momento era relacionamentos, ou era empreender, ou era fazer outra coisa, ou era ter outro foco na sua vida. Então sempre esteja atento à sua intuição. Nunca vá só porque existe uma lógica por trás, digamos, a astrocartografia te mostrando que o lugar X é o melhor para você. Às vezes você não está preparado também para ir para aquele lugar. Comigo já aconteceu de eu querer ir muito para um lugar, nunca dava certo, e de repente quando eu fui, 5 anos depois, que eu entendi que eu realmente não estava preparada para ir antes, porque lá naquele lugar despertou algumas coisas em mim que antes eu ia negar, eu não ia querer enxergar aquilo de verdade como o lugar e querer me mostrar, né? Então é muito importante a gente sempre seguir a nossa intuição, o nosso feeling. Mas esse mapa, então, ele vai te ajudar a entender o que desperta em você em cada viagem. Para mim foi muito interessante uma viagem que eu fiz em 2017, na verdade eu fui morar na Europa e eu morei em Malta, que despertou algumas coisas em mim, despertou muito uma conexão mais espiritual, coisas, milagres meio que começaram a acontecer, eu achei estranho, nessa época eu nem sabia da astrocartografia, então isso foi tudo feito uma análise retroativa das minhas viagens que fizeram muito sentido. Depois eu acabei morando na Polônia, que era onde a minha irmã estava, e lá eu tenho uma linha de Sol e de Mercúrio no fundo do céu que são um pouco distantes, não são tão perto, mas fizeram muito sentido para mim, porque eu realmente acabei gostando de morar lá, na época que não era muito frio, né? Porque o frio eu realmente não dou bem, então lá ficou interessante para mim, eu gostei bastante. Depois eu fui para Portugal, que fui muito bem recebida, eu tenho uma linha de lua lá que eu nem imaginava, assim, que as pessoas realmente eram muito acolhedoras, né? E foram para mim, pelo menos, naquela viagem foi muito importante. Eu acabei indo morar lá, fui recebida por pessoas estranhas para morar na casa delas por um tempo. E depois fui visitar famílias de conhecidos que também me receberam muito bem. Então, cada lugar vai ativando coisas diferentes na gente e vai mostrando também aquele contexto, como que a gente vê o mundo ao nosso redor. Então, ter um mapa de astrocartografia em suas mãos, você compreender esse mapa, vai te ajudar a realmente entender quem você é, a entender quais são os melhores lugares do mundo para você e como que você pode aproveitar cada lugar do mundo, mesmo que não seja o melhor, mesmo que sejam os mais desafiadores. Se você vai para um lugar, às vezes, que é uma linha mais complexa, digamos, de um planeta mais desafiador, você vai saber aproveitar essa energia da melhor maneira para que você possa ativar o seu potencial, ativar o seu poder pessoal, né? E realmente resolver a sua vida da melhor maneira. É claro que também existem lugares que
Ali nesse mapa eles vão indicar mais perrengues, mais desafios. Então você já pode entender antecipadamente que, ok, quando eu for para esse lugar X, eu vou me preparar, porque ali eu sei que eu posso passar por uns perrengues, por uns desafios, então eu já vou com a mente mais aberta e vou ter mais paciência de não adianta me estressar, porque só vai ser pior. É aquilo que eu preciso passar. Entender tudo isso vai fazer que as suas viagens sejam muito mais interessantes, que você realmente viaje com mais consciência, com mais propósito e se sinta muito mais alinhado com os destinos que você vai. E mesmo os destinos que você não queria tanto ir, porque você foi a trabalho e tal, vão ter algo para te mostrar e você vai entender. Se você gostou desse mapa e quer aprender a interpretar esse mapa aí, mesmo que você não entenda astrologia, eu tenho um curso Astrogeo que você vai entender o passo a passo do zero. E lá você vai ter várias hipóteses sobre o que pode acontecer se você viajar para a linha X, para a linha Y. Então, exemplos não faltam. Você vai aprender a realmente aproveitar o melhor de você ser a pessoa certa para estar nos lugares certos, porque também não adianta só ir para o lugar certo se você não está sendo a pessoa certa, se você está negando a energia daquele planeta, pode ser super interessante. Ou se não, marque um atendimento comigo que eu também vou te ajudar a trazer uma guiança ali para que você possa aproveitar melhor as suas próximas viagens e escolher destinos com mais propósito. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, então aproveite e realmente se divirta para brincar com esse mapa de astrocartografia, que é o mapa do viajante consciente.